Você está no sinal perdido. Se chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Neste canal, arquivos esquecidos, relatos inexplicáveis e histórias inspiradas em acontecimentos reais encontram uma nova voz. Algumas são avisos, outras são registros, e algumas também escutam você. Às vezes, uma casa abandonada não está vazia. Não porque exista alguém morando lá, não porque alguma coisa caminhe pelos cômodos à noite, mas porque certas casas guardam o que aconteceu dentro delas. Guardam vozes, passos, respirações, segredos. E, em alguns casos, elas aprendem a repetir. Em outubro de 2022, durante uma pequena reforma em um casarão antigo no interior do Paraná, 2 trabalhadores encontraram uma fita cassete escondida dentro de uma parede. A fita estava embrulhada em um pedaço de tecido escuro, amarrada com barbante e presa entre tijolos, como se alguém tivesse feito questão de esconder aquilo para sempre. Na etiqueta havia apenas uma frase escrita à mão: "Não escute depois das 11h40. Sinal Perdido apresenta a fita encontrada dentro da parede. A casa ficava em uma rua estreita, nos arredores do centro histórico de uma cidade antiga do Paraná. Não vou dizer o endereço, e, sinceramente, depois de ouvir tudo o que foi enviado para este canal, acho melhor que continue assim. Era uma daquelas casas compridas, com fachada simples, janelas altas e paredes grossas. Por fora, parecia menor do que realmente era. Por dentro, os cômodos se estendiam um atrás do outro, como se a casa tivesse sido construída para esconder o fundo dela mesma. Sala, corredor, quarto, outro quarto, cozinha, despensa, um pequeno pátio interno e depois dele uma edícula antiga, quase tomada por umidade. A casa estava fechada havia anos. Vizinhos diziam que já tinha sido residência familiar, depois depósito, depois pensão, depois nada. Ficou vazia. Até ser comprada por um casal que queria restaurar o imóvel e transformá-lo em hospedagem. A ideia era boa, a casa era bonita, a cidade tinha um movimento turístico e, com alguma reforma, o lugar poderia voltar a viver. Mas casas antigas têm um problema. Quando você começa a abrir as paredes, às vezes elas respondem. O primeiro a tocar na fita foi Henrique. Henrique era eletricista. Trabalhava em reformas há mais de 15 anos. Não era impressionável. Segundo ele, em casa antiga sempre aparece alguma coisa. Moeda, jornal velho, imagem religiosa, brinquedo quebrado, carta, fotografia, às vezes bicho, às vezes ninho. Nada que realmente assustasse. Naquela manhã, ele estava abrindo um rasgo na parede do corredor para passar uma nova tubulação elétrica. A parede era grossa, muito mais grossa do que o normal. O reboco saía em placas. O tijolo, por baixo, parecia úmido, mesmo sem vazamento aparente. Henrique começou a bater com cuidado. Tuc, tuc, tuc. Em um ponto específico, o som mudou. Não era mais som de parede cheia, era oco. Ele chamou Júlia, a arquiteta responsável pela reforma. Ela veio com o celular na mão, filmando. A ideia era fazer pequenos vídeos do processo para mostrar o antes e depois da restauração. Henrique bateu mais uma vez. Tuc! O reboco cedeu. Atrás dele havia uma pequena abertura. Não era um buraco acidental. Era um vão feito de propósito, retangular, com as bordas alinhadas, como um esconderijo. Dentro havia um embrulho, tecido escuro, barbante amarelado, poeira e um cheiro forte de mofo. Henrique colocou a mão e puxou. O pacote quase se desfez. Quando abriu, os dois viram a fita cassete, preta, sem marca aparente, com uma etiqueta branca colada no centro. A tinta estava borrada em alguns pontos, mas a frase ainda dava para ler. Não escute depois das 11h40. Júlia riu, não por achar engraçado, mas por nervoso. Henrique disse algo como:
Isso aí é coisa de adolescente antigo, e guardou a fita em uma caixa de ferramentas. O problema é que, naquele momento, o celular de Júlia parou de gravar. A imagem congelou. O áudio continuou por mais 7 segundos. 7 segundos de chiado. E, no fundo, uma voz muito baixa disse: "Não tira." Na hora, ninguém percebeu. Eles só ouviriam isso depois. A fita ficou 2 dias dentro da caixa de ferramentas. Nesse período, pequenas coisas começaram a acontecer na casa. Nada absurdo, nada cinematográfico. Apenas detalhes. O tipo de coisa que isolada você ignora, mas, quando junta, começa a formar um desenho. Uma porta que era deixada aberta e aparecia fechada. Uma lâmpada nova que piscava sempre no mesmo horário. Marcas de poeira no chão do corredor, como se alguém tivesse caminhado descalço. Um cheiro de café vindo da cozinha, mesmo sem fogão funcionando. E o mais estranho, toda vez que alguém passava pelo corredor onde a fita foi encontrada, ouvia um som fraco vindo da parede. Tic, 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 como uma fita rodando dentro de um gravador. Mas não havia gravador, não havia energia naquele trecho, e a parede estava aberta. Na sexta-feira, Júlia levou a fita para casa. Não porque acreditava em nada, mas porque ficou curiosa. Ela tinha um tio que colecionava aparelhos antigos. Entre eles, um rádio-gravador com toca-fitas. Naquela noite, ela foi até a casa dele. Eles limparam a fita. Testaram o aparelho com outra cassete. Tudo normal. Então colocaram a fita encontrada na parede. O relógio marcava 21 horas e 12 minutos. Bem antes das 23 horas e 40. Como se isso importasse. A fita começou com silêncio. Não silêncio limpo. Silêncio de gravação antiga. Aquele chiado constante. Como se o tempo estivesse respirando. Depois de alguns segundos, veio uma voz feminina. Baixa, cansada. Muito perto do microfone. Ela disse: "Dia 17. Ainda está dentro da parede." Júlia e o tio se olharam. A voz continuou. "Ele bate quando a casa fica vazia. Primeiro no corredor, depois no quarto pequeno. Ontem bateu dentro do armário." O tio perguntou se aquilo era alguma peça de teatro. Júlia não respondeu. A gravação prosseguiu. Dava para ouvir passos ao fundo, madeira rangendo, uma respiração curta. E então a mulher disse: "Se alguém encontrar essa fita, não escute depois das 11h40. Depois desse horário, ele escuta de volta." O tio tentou rir. Não conseguiu. A voz da mulher mudou. Ficou mais baixa, como se ela estivesse se aproximando ainda mais do gravador. "Eu achei que era meu marido. Depois achei que era um rato. Depois achei que era a casa assentando. Mas ontem ele respondeu." Na gravação, 3 batidas surgiram ao fundo. Tuc, tuc, tuc. A mulher ficou em silêncio. Mais 3 batidas. Tuc, tuc, tuc. Então ela sussurrou: "Eu não bati." A fita chiou. A voz sumiu. Quando voltou, parecia estar em outro momento. Talvez outro dia. Talvez outra noite. Eu coloquei farinha no corredor. De manhã havia pegadas. Não eram de criança. Não eram de adulto. Eram como marcas de dedos. Muitos dedos. Saindo da parede. Júlia apertou pause. O quarto ficou em silêncio. O tio olhou para o relógio. 21 horas e 31 minutos. Ele disse que aquilo era estranho, mas provavelmente era uma gravação antiga feita por alguém querendo assustar outra pessoa. Júlia concordou. Era a explicação mais confortável. E o ser humano adora uma explicação confortável. Ela quase rebobinou a fita. Quase guardou. Quase foi embora. Mas então o gravador, mesmo pausado, fez um som. E a fita voltou a rodar sozinha. A voz feminina retornou, mas agora estava diferente, mais clara, mais próxima, e disse: "Júlia, tira ele da sua casa." O tio arrancou o cabo da tomada. O gravador desligou, mas a fita continuou girando por mais alguns segundos. Sem energia, sem pilha, sem explicação. No dia seguinte, Júlia tentou convencer Henrique a parar de mexer naquela parede. Henrique achou exagero. Disse que fita antiga era fácil de manipular. Disse que alguém podia ter gravado por cima. Disse que o nome Júlia não era raro. Disse tudo aquilo que uma pessoa racional diz quando está tentando não sentir medo. Mas ele também ouviu a gravação e, depois disso, não quis mais ficar sozinho no corredor. Mesmo assim, a obra continuou.
O casal dono da casa não queria atraso. Júlia não contou tudo. Disse apenas que havia um problema estrutural naquela parede e que seria melhor avaliar com calma. Henrique voltou ao buraco onde a fita tinha sido encontrada. A abertura era pequena, mas atrás dela parecia haver um espaço maior. Ele iluminou com a lanterna do celular. Nada. Só tijolo, poeira, madeira antiga e, no fundo, algo riscado na parede interna. Ele aproximou a luz. Havia uma frase escrita diretamente no tijolo. Não com tinta, parecia carvão ou fuligem. A frase dizia: "Ela ouviu." Henrique recuou. Chamou Júlia. Quando ela chegou, a frase já estava diferente. Agora dizia: "Vocês ouviram." Foi nesse momento que Júlia decidiu gravar tudo. Não para postar, não para viralizar, mas para ter prova. Ela abriu a câmera do celular, mostrou a parede, mostrou o corredor, mostrou a frase, mostrou Henrique dizendo: "Isso não estava assim." E então, no áudio do vídeo, uma terceira voz apareceu. Uma voz rouca, muito baixa, como se viesse de dentro do próprio celular. "Continua." Júlia parou de gravar. Henrique saiu da casa. Disse que voltaria na segunda. Não voltou. Naquela noite, Júlia recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem tinha apenas um arquivo de áudio, sem texto, sem foto, sem nome. O arquivo se chamava Parede 2. Ela não queria ouvir, mas ouviu, porque curiosidade é a maçaneta pela qual o medo entra. O áudio começava com chiado, depois passos, depois a voz de Henrique. Mas não era uma gravação que ela conhecia. A voz dele dizia: "Júlia, eu voltei na casa." O problema é que Henrique não tinha voltado. Ela ligou para ele na mesma hora. Ele atendeu irritado. Disse que estava em casa. Disse que não tinha enviado nada. Disse que não queria mais saber daquela reforma. Júlia colocou o áudio no viva voz. Henrique ouviu a própria voz dizendo: "Tem outra fita aqui." Do outro lado da ligação, Henrique ficou mudo. No áudio, a voz dele continuou: "Ela está atrás da parede da cozinha. Tem meu nome escrito." Júlia ouviu uma respiração. Depois, um som de tijolo raspando. E então a voz de Henrique, agora tremendo: "Não é minha letra." O áudio terminou com 3 batidas. Tuc. E uma voz feminina, a mesma da fita original, sussurrando: "Agora são 2." Na manhã seguinte, Júlia foi até a casa. Não sozinha. Chamou o proprietário, um pedreiro e uma amiga. 4 pessoas. Luz do dia. Portas abertas. Nada de clima de filme de terror. Só uma casa velha, cheirando a umidade, com poeira no chão e ferramentas espalhadas. Eles foram direto para a cozinha. A parede parecia normal. Mas, perto do rodapé, havia uma linha fina no reboco, como uma cicatriz. O pedreiro bateu. Som oco. Ele abriu com cuidado. Atrás da parede havia outro pacote. Mesmo tecido escuro, mesmo barbante, mesma poeira. Dentro, outra fita cassete. Na etiqueta, uma palavra: Henrique. Henrique não estava lá, mas a fita estava. Júlia pediu para ninguém tocar. O proprietário disse que aquilo estava passando dos limites. A amiga filmava tudo. O pedreiro, incomodado, soltou uma frase baixa: "Tem mais coisa aí dentro." Ele enfiou a mão no vão, puxou um pedaço de papel dobrado. Era uma fotografia antiga, amarelada. Mostrava o corredor da casa. O mesmo corredor, a mesma parede. Mas, na foto, havia uma mulher parada ao fundo. Rosto borrado, vestido simples, mãos na frente do corpo. E atrás dela, na parede, uma sombra. Alta, comprida, torta. Como se alguém estivesse de pé onde não havia espaço para alguém estar. No verso da foto, escrito com letra irregular, ela gravou para nós ouvirmos. O proprietário mandou parar a obra naquele dia. Fechou a casa. Disse que chamaria alguém para avaliar melhor.
Disse que talvez a casa tivesse sido usada para algum tipo de brincadeira antiga. Disse que havia explicação. Sempre há, até não haver. A segunda fita não foi ouvida naquela tarde. Júlia levou para casa, deixou sobre a mesa. Passou o resto do dia tentando pensar em qualquer outra coisa. Às 23 horas, recebeu mensagem de Henrique. Ele escreveu: "Você ouviu?" Ela respondeu: "Não." Ele escreveu: "Então por que eu estou escutando daqui?" Júlia ligou. Henrique atendeu. Ao fundo da chamada dava para ouvir o chiado de uma fita cassete. Ele dizia que não tinha gravador em casa, não tinha rádio, não tinha nada tocando, mas o som vinha do corredor do apartamento dele. Enquanto falava com Júlia, ele abriu a porta do quarto. O chiado ficou mais alto. Depois vieram batidas. Tuc, tuc, tuc. Henrique sussurrou: "Está vindo da parede." A ligação caiu. Júlia ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. Nada. Foi então que olhou para a fita em cima da mesa. A etiqueta não dizia mais Henrique. Agora dizia Júlia. O relógio marcava 23 horas e 39, 1 minuto antes do horário escrito na primeira fita. Não escute depois das 11h40. Júlia pegou a fita. Pensou em jogar fora. Pensou em quebrar. Pensou em queimar. Mas algo nela, talvez medo, talvez culpa, talvez aquela parte da mente que precisa saber, fez o contrário. Ela colocou a fita no gravador e apertou o play. Por alguns segundos, nada, só chiado. Então veio a voz de Henrique, baixa, assustada. "Júlia, não termina de ouvir." Ela congelou. A voz dele continuou. "Eu achei a terceira fita." Júlia olhou para a mesa. Não havia terceira fita. No áudio, Henrique respirava com dificuldade. "Ela não estava na casa. Estava aqui, dentro da parede do meu corredor, com a data de hoje." Ao fundo, algo arranhava, lento, como unha em madeira. Mas não vou descrever além disso. O som já era suficiente. Henrique disse: "Tem uma coisa que eu entendi. A fita não grava o passado." O chiado aumentou. Ela grava quem escuta. Júlia tentou apertar stop. O botão não desceu. A fita continuou. A voz de Henrique ficou mais perto. Quando a gente escuta, ela aprende nossa voz. Atrás da voz dele surgiu outra, a voz feminina. E quando aprende, a voz de Henrique completou. Ela chama. Às 23h40, todos os aparelhos da casa de Júlia apagaram. Luzes, celular, roteador, relógio digital, tudo, menos o gravador. A fita continuou rodando. E no escuro, Júlia ouviu 3 batidas na parede da sala. Tuc, tuc, tuc. Depois, 3 batidas no quarto. Tuc, tuc, tuc. Depois, 3 batidas atrás dela, na parede da cozinha. Tuc, tuc, tuc. Ela não se lembra de ter levantado. Não se lembra de ter saído. Não se lembra de ter descido as escadas. Só lembra de estar na calçada, de pijama, segurando a fita na mão, e de olhar para a janela do apartamento. Lá em cima, no vidro escuro da cozinha, havia alguém parado, ou algo, muito próximo do vidro, observando. Quando a energia voltou, a fita estava vazia, sem gravação, sem voz, sem chiado, nada. Mas naquela mesma madrugada, Henrique enviou uma última mensagem, às 3h17. A mensagem dizia: "Ela sabe onde eu moro." Depois disso, Henrique não respondeu mais. Ele apareceu no dia seguinte. Antes que a história vire outra coisa, preciso deixar claro. Ele não desapareceu, não morreu, não houve crime. Ele apenas foi encontrado sentado no carro, em um posto de gasolina, a quase 40 quilômetros de casa. Confuso, sem lembrar como chegou ali. No banco do passageiro havia pó de reboco, e no bolso da jaqueta uma fita cassete, sem etiqueta. Quando perguntaram o que tinha acontecido, Henrique só repetia: "Não abram parede nenhuma." A casa da reforma foi fechada por algumas semanas. O casal proprietário desistiu do projeto. O imóvel foi colocado novamente à venda.
Júlia apagou os vídeos do celular. Ou tentou, porque um deles não apagava. Era o vídeo do corredor, aquele em que a frase no tijolo dizia: "Vocês ouviram". Toda vez que ela excluía, o arquivo voltava, com outro nome. Primeiro, parede. Depois, parede 2. Depois, parede 3. Até que em uma manhã apareceu com um nome diferente: Sinal perdido. Foi assim que o arquivo chegou até mim. Júlia enviou um e-mail curto, sem tentar convencer, sem pedir opinião. Ela escreveu apenas: "Não sei o que vocês fazem com esse tipo de coisa, mas isso parece ter escolhido ser ouvido". Junto vieram 3 arquivos: o vídeo do corredor, a captura da fotografia antiga e um áudio. O áudio era curto, 29 segundos. Eu ouvi uma vez, depois mais uma. Na terceira percebi um detalhe que não tinha notado. No fundo da gravação, atrás do chiado, havia uma voz. Não a de Júlia, não a de Henrique, não a mulher da primeira fita. Era outra voz, mas parecia imitar todas elas ao mesmo tempo, e dizia: "Agora falta quem está ouvindo". Quando terminei de analisar o áudio, eram 23 horas e 38. Desliguei tudo, fechei o computador, tirei o fone e fiquei em silêncio. Por 2 minutos nada aconteceu. Às 23 horas e 40, ouvi 3 batidas. Tuc, tuc, tuc. Não na porta, não na janela, na parede. A primeira coisa que pensei foi em vizinhos, canos, madeira, dilatação, qualquer coisa. Mas então veio uma segunda sequência. Tuc, tuc, tuc. Dessa vez do outro lado da sala. E antes que eu pudesse me levantar, meu celular acendeu sozinho. Na tela havia uma notificação de arquivo recebido, sem remetente, sem aplicativo aberto, apenas um arquivo de áudio. O nome era Episódio 2. Eu não abri, ainda. Mas desde então, algumas coisas mudaram. Às vezes, quando a casa fica muito silenciosa, eu escuto uma fita girando em algum lugar. Às vezes, o som vem da parede. Às vezes, vem do teto. Às vezes, vem de dentro do fone, mesmo sem nada tocando. E ontem à noite, encontrei uma frase escrita na poeira da mesa. Só uma frase. Todo arquivo precisa de uma parede. Talvez seja uma brincadeira. Talvez Júlia tenha criado tudo. Talvez Henrique tenha participado. Talvez seja só uma história bem montada, dessas que circulam pela internet e fingem ser reais porque sabem que a nossa curiosidade faz o resto. Mas existe uma parte dessa história que me incomoda. A fita encontrada dentro da parede tinha uma etiqueta: "Não escute depois das 11h40". Mas ninguém escreveu o que aconteceria se a fita fosse escutada antes. Ninguém explicou por que ela estava escondida. Ninguém explicou quem era a mulher. E ninguém explicou como uma gravação antiga sabia o nome de Júlia. Casas antigas rangem. Paredes estalam. Canos batem. O vento entra por frestas. A madeira responde à umidade. Sim, tudo isso é verdade. Mas se um dia você estiver em uma casa vazia e ouvir 3 batidas vindo de dentro da parede, não responda. Não encoste o ouvido. Não bata de volta. E principalmente, se encontrar uma fita escondida atrás dos tijolos, não aperte play. Porque algumas gravações não foram feitas para registrar vozes, foram feitas para encontrá-las. Você ainda está ouvindo? Você acabou de ouvir uma transmissão do Sinal Perdido. Alguns arquivos são encontrados por acaso. Outros esperam atrás de paredes. E alguns só precisam que alguém aperte play. Inscreva-se no canal para receber o próximo arquivo. E me diga nos comentários: você teria ouvido a fita? Mas pense bem antes de responder. Certas coisas não gostam de ser ignoradas.